A pergunta que eu quero começar respondendo é a seguinte: quais as marcas do evangelho verdadeiro? Quais as marcas do evangelho verdadeiro? Você pode completar no seu esboço. Primeiro, o evangelho é o mesmo para todas as pessoas, em todas as épocas e em todas as culturas. Essa é a primeira marca do evangelho. Ele não se molda a épocas, ele não se molda a culturas, ele não se molda às pessoas. É o mesmo evangelho sempre. Complete aí no seu esboço. O evangelho, ele não é um tipo de sorvete para vir em vários sabores. O evangelho para o rico, o evangelho para o pobre, o evangelho para o branco, o evangelho para o negro, o evangelho para o judeu e para o gentil, o evangelho para o brasileiro, o evangelho para o americano, o evangelho para o africano. São evangelhos diferentes, um para cada um? Não. É o mesmo evangelho. O evangelho que o apóstolo Paulo pregou aos romanos foi o mesmo evangelho que ele pregou aos gregos e o mesmo evangelho que era pregado aos judeus. O mesmo evangelho. Também não houve uma adaptação do evangelho para as faixas etárias diferentes. Um evangelho para criança, um evangelho para adolescente, um evangelho para jovem, um evangelho para adulto, um evangelho para idoso. Não houve uma adaptação nem para faixas etárias, não houve uma adaptação para culturas diferentes, nem para épocas diferentes. O evangelho que Paulo pregou ainda quando era relativamente jovem foi o mesmo evangelho que ele pregou nos seus últimos dias de vida já ancião. Tudo à sua volta já havia mudado, a cultura já tinha mudado, os tempos já eram outros, mas ele pregava o mesmo evangelho. Então não existe evangelho para culturas diferentes, não existe vários evangelhos para faixas etárias diferentes, para criança, para adolescente, para jovem, para adulto. O que pode existir é uma linguagem diferente, mas o mesmo evangelho tem que ser compartilhado. E eu quero começar tocando logo numa ferida nossa, digo nossa como igreja. Um grande erro que nós como igreja temos cometido nesses últimos tempos é que nós estamos retirando dos jovens e dos adolescentes o evangelho. Porque nós estamos acreditando uma mentira de que não, o evangelho não é muito atraente para eles. Então vamos dar a ele outras coisas mais cativantes, mais atraentes, mais divertidas, porque o evangelho não é atraente para os jovens nem para os adolescentes. E aí nós findamos que nós terminamos falando para os adolescentes e jovens só o que eles querem ouvir. Às vezes nós fazemos até pesquisa entre eles. O que é o assunto que você gostaria de ouvir no culto? E aí, eu queria ouvir sobre isso, eu queria ouvir sobre aquilo, sobre jogo de videogame. Aí você vai, prepara toda uma programação para atender o que eles querem ouvir. Enquanto que a nossa pergunta deveria ser: Deus, o que é que o Senhor quer falar para os nossos jovens e adolescentes? E aí nós deveríamos nos moldar em cima disso, e não no que eles querem ouvir. Crianças, jovens, adolescentes, todos precisam ser expostos à mensagem poderosa do Evangelho. O problema é que nós começamos a achar que a pregação do Evangelho é muito pesada para a gente colocar adolescentes e jovens durante 1h20, ouvindo uma ministração do Evangelho. Não, é muito pesado isso para eles. A gente precisa fazer algumas firulas, a gente precisa fazer algumas palhaçadas, algumas coisas, para ver se eles aguentam pelo menos 20 minutos de ministração. Eu convido você a olhar para os jovens da Bíblia. Olhe para os jovens da Bíblia. Está sobrando grave aqui, o médio um pouquinho aqui no palco. Olhe para os jovens da Bíblia: Estevão, Davi, José, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eles tinham vida de oração, eles conheciam a palavra, eles estavam disponíveis para Deus, dispostos a dar a própria vida para cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. Deus não aliviou para José do Egito porque ele era jovem. Ele passou por aflições, ele foi vendido como escravo, depois ele foi lançado na prisão por anos e anos, mas Deus tinha um propósito na vida dele e Deus não aliviou com ele porque ele era jovem. Não, ele foi fiel a Deus na sua juventude. Você sabe qual foi o primeiro mártir da igreja cristã? Foi um jovem, foi Estevão. Ele era um jovem e ele foi o primeiro a dar a vida pela sua fé.
Um jovem que se converteu diante da proclamação do evangelho poderoso de Jesus, que transformou a sua mente, transformou a sua vida e lhe deu um novo nascimento. Mas a pergunta é: e os nossos jovens? E os nossos adolescentes? Primeiro que na Bíblia nem tinha esse negócio de adolescente. Isso já é uma invenção para complicar as coisas. Mas e os nossos jovens? Será que eles se assemelham a esses jovens da Bíblia? Não. Vou falar da gente aqui mesmo. É só o Geração Atitude passar uns 2, 3 meses sem fazer um super evento e a galera desaparece. Tem uma turma aí, ó, que desaparece. Sabe por quê? Ah, vou não, tá muito chato. É só PGM, só mensagem, só oração. Tá muito chato. E sabe o que acontece? Os pais ficam chateados e vêm cobrar o líder do ministério. Irmão, tem que fazer alguma coisa diferente aí, tem que plantar bananeira, se vestir de palhaço, alguma coisa para ver se atrai o menino de volta. Não tem nada mais importante, mais precioso que possamos oferecer ao seu filho que não seja o evangelho de Jesus. Em vez de você ir cobrar o líder do ministério para estar plantando bananeira e fazendo coisas engraçadas para o seu filho vir, você devia era pregar o evangelho de Jesus para ele, porque possivelmente ele não se converteu. Por isso que ele não se sente atraído pelas coisas espirituais. Eles não conseguem se concentrar nas ministrações da palavra, não se sentem atraídos pela oração, não têm interesse por aquilo que é espiritual. Por quê? Porque são carnais. Porque possivelmente ainda não nasceram de novo. Romanos 8,5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Se as coisas espirituais não atraem você, seja jovem, velho, seja o que você for, se as coisas espirituais não atraem você, é porque você é carnal e não espiritual. Porque quem vive de acordo com o Espírito se sente atraído pelas coisas espirituais, mas quem vive segundo a carne é atraído pelas coisas produzidas pela carne. O que nós temos que entender é que o evangelho é o mesmo para todas as faixas etárias e não podemos escondê-lo nem das crianças, nem dos adolescentes, nem dos jovens, nem dos adultos. Outra coisa é que o evangelho é o mesmo para todas as épocas e culturas. Muitos membros, eu não vou dizer crentes, mas muitos membros carnais se justificam dizendo assim: pastor, é impossível vivermos a mesma devoção dos irmãos do tempo da Bíblia. É impossível nós vivermos a mesma devoção e o mesmo comprometimento que as gerações anteriores à nossa, porque nós vivemos numa cultura diferente. Você engole isso? Você não pode ter a mesma devoção de Sadraque, Mesaque e Abednego, você não pode ter a mesma devoção de Estevão, você não pode ter a mesma devoção dos apóstolos, dos irmãos daquela época, você não pode ter a mesma devoção dos irmãos há 30 e 40 anos atrás, porque você vive numa cultura diferente. Faz o seguinte: quando você estiver diante de Deus, o justo juiz, você dá essa desculpa para Ele, se você tiver coragem. Se a cultura de um povo se opõe ao que diz o Evangelho, então essa cultura precisa ser rejeitada e não o Evangelho modificado. O Evangelho ele não se ajusta à nossa cultura. Qualquer comportamento que se opõe à palavra de Deus não é chamado de cultura, é chamado de pecado. Então, se você vive emaranhado numa cultura que impede você de viver o Evangelho, essa cultura não é de Deus. Não foi Deus quem criou essa cultura e você precisa sair fora dela, você precisa rejeitá-la. Quer ver um exemplo bem extremo? No Brasil tem um problema com as tribos indígenas, porque tem algumas tribos
que matam os seus bebês, enterram eles vivos, quando eles nascem com qualquer tipo de deficiência, ou quando são gêmeos, porque eles acham que gêmeos ali quase um demônio que nasceu junto com o outro, e aí um precisa morrer e os próprios pais enterram vivos. E o governo brasileiro não faz nada, sabe por quê? Porque eles dizem que não podem fazer, porque aquilo é cultura deles. Então matar uma criança inocente, enterrá-la viva, é cultura? Não, isso é pecado, isso é assassinato, infanticídio. Eu estou dando esse exemplo extremo para você entender que não é cultura aquilo que é pecado. Você não pode dar essa desculpa. Por exemplo, na cultura que nós vivemos hoje, ninguém tem tempo para a vida devocional, ninguém tem tempo para vir ao culto, ninguém tem tempo de participar da comunhão no PGM, ninguém tem tempo de estar lendo a Bíblia, e aí diz, porque a cultura hoje é outra. Conversa. Então você vai deixar de obedecer a Deus porque a cultura é diferente? Na cultura que vivemos, alguns dizem, é impossível casar virgem, por exemplo, é impossível ter um namoro santo. A cultura hoje é diferente. Vai dar essa desculpa para Deus? Na cultura em que vivemos, não dá para ser comerciante sem sonegar impostos, não dá para ser policial sem receber propina, não dá para ser funcionário público sem dar nó cego. E aí os carnais vão dando essa desculpa de cultura. Nós vivemos mergulhados numa cultura satânica que diz que eu tenho que viver para mim mesmo. Uma cultura que diz eu tenho que fazer o que é melhor para mim. Uma cultura que diz que eu tenho que proteger os meus interesses. Uma cultura que diz que eu tenho que pensar na minha felicidade. E tudo isso se opõe claramente ao que o Evangelho diz. Essa cultura não foi criada por Deus. O Evangelho não vai se adaptar a ela. Ou você vive o Evangelho, ou você vive essa cultura. Porque o nome dessa cultura, na verdade, é pecado. Se você tiver coragem, use essa desculpa quando chegar diante de Deus. Sabe qual é a grande deficiência? Se segura aí. Sabe qual é a grande deficiência da igreja hoje? Tem muita gente dizendo que a maior deficiência da igreja é a ausência de discipulado. Não, essa é uma deficiência, mas essa não é a maior deficiência da igreja. Sabe qual é a maior deficiência da igreja? É a ausência de convertidos. Essa é a maior ausência da igreja. Parece uma loucura, mas quando eu falo igreja, eu falo a igreja instituição e não a igreja corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo só entra quem é convertido, mas na instituição entra todo mundo. E a maior deficiência da igreja instituição é a ausência de convertidos. O discipulado, ele só pode fazer efeito na vida de alguém que nasceu de novo, porque o discipulado é o tratamento com o bebê que nasceu. É ensinar aquele novo na fé a caminhar, a conhecer a Deus, a aprender a orar, mas antes ele precisa ter nascido de novo, para você dar o leitinho a ele, ir alimentando e cuidando dele. Mas se ele não nasceu de novo, não existe discipulado, assim como não existe babá para um bebê que não nasceu. Então a grande deficiência da igreja hoje não é a ausência de discipulado, é a ausência de convertidos. Se você chega, olha só, se você chega para alguém que afirma ter se convertido, e você se oferece para ajudá-lo, para estudar a palavra, para conhecer a Deus, e ele diz a você que não está interessado, ele disse que acabou de se converter e você está se oferecendo para ajudar ele a conhecer a palavra e conhecer a Deus e caminhar com ele, ele está dizendo que não está interessado. Sabe qual é a verdade aí? É que ele não se converteu. Quem nasce de novo, quem se converte de verdade, tem fome e sede de Deus. Ele não precisa ser convencido a buscar a Deus.
Ele está desesperado por isso. Se você não se oferecer, ele vai atrás de você e diz: me ajude a conhecer esse Deus, me fale de Deus, eu quero aprender um pouco mais. Como é que lê essa Bíblia aqui que eu não sei? Ele vai correr atrás de você, porque ele nasceu de novo e ele está desesperado para conhecer a Deus, porque ele tem fome e sede de Deus. É assim que é a mente e o coração de alguém que nasceu de novo, nasceu do Espírito. A igreja, instituição, ela está repleta de pessoas vivendo da mesma forma como viviam antes de conhecer a Cristo, ou antes do que elas dizem conhecer a Cristo. Mudaram apenas algumas práticas superficiais, mas não mudou a mente, não mudou o coração, não houve transformação de caráter. Tire dessas pessoas todo o divertimento, todo o entretenimento. Tire as festas, tire os eventos, tire a música, tire a dança, deixe eles só com a palavra, e você vai ver que poucos vão permanecer. Porque a palavra é muito chata. Orar é muito chato. O culto é muito chato. Isso é um sinal claro de que não houve o novo nascimento. O diabo, ele conseguiu convencer grande parte da igreja que a nossa missão consiste em promover entretenimento para os membros da igreja, mantê-los ocupados, se divertindo, sorrindo, em vez de sermos sal e luz para o mundo. Em vez de sermos boca de Deus para os perdidos, em vez de sermos atalaia de Deus, que anuncia o perigo e que prega o evangelho para os perdidos. E aí nós gastamos um tempão, gastamos muita energia, gastamos tudo para divertir os crentes. Divertir os crentes. É por isso que eu digo para os líderes de PGM, eu digo: olha, lá no seu pequeno grupo, se você for fazer um evento, se você for fazer uma festa, e ninguém levar um convertido, um incrédulo para se converter, para ouvir a palavra, para ter um primeiro contato com vocês, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Porque não é para isso, não é para se divertirem. Nós existimos para ser sal e luz para o mundo. Então a igreja tem deixado de cumprir a sua missão, que é anunciar o evangelho aos perdidos, e tem gastado grande parte do seu tempo e recurso, desculpe o que vou dizer, se não é com você, desconsidere, mas tem gastado a maior parte do tempo, em vez de alimentar as ovelhas e prepará-las para ir buscar as ovelhas perdidas, estamos divertindo os bodes. Aí você deve estar todo ofendido: mas pastor, tem bode na igreja? Bem, Jesus diz lá em Mateus 25, não está o texto aí não, Jesus diz lá em Mateus 25, que no juízo final, tem um momento em que ele vai separar os bodes das ovelhas. Leia a Bíblia, e você vai ver que Jesus disse que a igreja está cheia de bodes. E quem são os bodes? Os bodes são aqueles que estão na igreja, dizem que são crentes, mas nunca se converteram de verdade. Entenda, eu quero deixar uma coisa clara: você que está vindo à igreja, está frequentando a igreja, está investigando a palavra, quer conhecer mais, está buscando conhecer para tomar uma decisão, não é de você que eu estou falando. Não é de você que eu estou falando. Eu estou falando daquele que diz que é crente, que faz parte da igreja, mas que nunca se converteu de verdade. Esses são os bodes e não são ovelhas, porque não nasceram de novo. Os bodes são aqueles que cobram diversão, mas abominam a exortação, por exemplo. É festa, estou dentro, agora não vem me exortar não, porque aí o negócio complica. Quer reconhecer um bode? Levante o cajado para ele. Levante o cajado e você descobre se é uma ovelha ou se é um bode. Exorte-o, mesmo que seja em amor, e deve ser em amor, mas exorte-o, diga que ele está errado, diga que o procedimento dele não está condizente com a palavra, diga que ele está sendo incoerente.
e você vai ver a reação dele. Se é bode, ele parte para o ataque. Ele não aceita a exortação. Olha só o que diz Hebreus 12, 7 e 8. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se você suporta a correção, ser corrigido, ser exortado, ser confrontado, diz que Deus trata você como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ele está dizendo que aqueles que estão na igreja, mas que não suportam a correção, que não suportam ser exortados, que não suportam ser confrontados, esses não são filhos, são bastardos, porque o filho aceita a disciplina e a correção. Se você já está aí doido para subir aqui e me dar um tapa, isso é sintoma sério de bode. Uma vez eu fui pregar numa determinada igreja, eu quase que pedia segurança no final. O povo me olhava com... Vocês já estão acostumados, né? Os bodes, eles amam as festas, mas eles não suportam a pregação da palavra. Agora vai ser a palavra. Deu uma sede, eu vou beber água, vou no banheiro. É só começar a palavra e começam a cadeira esquentar, e a sede, e a vontade de ir no banheiro. Hoje nós temos uma geração tão carnal frequentando a igreja, que não suportam as coisas espirituais. Orar 1 minuto já deu sono. Começa a orar e... Sei mais nem onde é que eu estava. Desculpa, Senhor, perdão, Senhor. Vai ler um capítulo da Bíblia e dá sono. Mas ele assiste um filme de 3 horas e nem pisca o olho direito. Passa a noite inteira jogando conversa fora, falando da vida alheia e não dá sono. Mas vai orar 1 minuto, falar com Deus, já fica caindo pelas tabelas. Se a mensagem passar de 45 minutos, eu quero dizer a você que vai passar. Se a mensagem passar de 45 minutos, já fica chateado com o pastor. Já fica chateado. Mas está acostumado a assistir 2 tempos de 45, mais acréscimo, mais intervalo, mais prorrogação e mais pênalti de jogo de futebol, e não se cansa. E depois ainda assiste o pós-jogo. Para ficar aqueles comentários, não, porque eu acho que devia ter feito assim, bababá, e não acha ruim. Passa 3, 4 horas envolvido num jogo assistindo, não tem problema. Agora, se a administração da palavra passar de 40 minutos, aí é um calvário. Chega no final do louvor, já antes ali um pouquinho da palavra, já quando está começando a palavra, sabe por quê? Porque ele não saiu de casa para adorar a Deus. Não saiu de casa para adorar. É por isso que ele não liga de chegar cedo. Porque estar aqui adorando, cantando para Deus, não é algo que lhe atrai. É por isso que eu digo que o maior problema da igreja, a instituição, não é a ausência de discipulado, mas é a ausência de convertidos. A marca do evangelho é que ele é um evangelho só, para todas as culturas, para todas as faixas etárias, para todo aquele que crê. E tem muita gente que não crê e está dentro da igreja.